Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa sempre azul, altiva e inventiva Univale. Hoje estamos aqui com um convidado, como sempre, muito especial, nosso querido professor Iannacan, Índio do Brasil. Eu adoro esse nome. Meu caro Iannacan, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Bernardo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui. Vamos prosear aqui nesse tempo aqui que a gente tem. Vamos prosear. Gente, professor Iannacan, ele é advogado trabalhista, professor de Direito Processual do Trabalho do nosso curso de Direito aqui da Univale. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante. O título é CLT Premium. Bom, em um país como o nosso, que vive aquilo que se chama desemprego estrutural, né? Nós vamos falar um pouquinho disso. O pessoal vem com esse negócio de CLT Premium. Vamos tentar entender aqui, falar para você que está nos ouvindo, nos assistindo e nos dando a felicidade do diálogo. Professor Iannacan, antes de começar a falar da CLT Premium, quem que é o Iannacan por ele mesmo? Beleza. Bom, eu já falou, meu nome é Iannacan, Índio Brasil. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê do nome, todo mundo pergunta. Na verdade, a minha história aqui em Valadares está muito ligada à Univale. Minha família, na verdade, é de Coronel Fabriciano. Eu vim para cá para fazer o vestibular do curso de Direito da Univale. Sou egresso do curso de Direito da Univale. Sou do primeiro ano do curso, da segunda turma, primeiro ano. E formei aqui. E ao formar, eu tinha 3 convicções quando eu estava fazendo o curso de Direito. A primeira, que eu gostaria muito de lecionar, sempre tive essa... Eu venho de uma família de professores, então eu tinha essa vocação, eu sempre gostei de lecionar, então eu pensava em lecionar. Sempre, diferentemente da maioria dos alunos de direito, eu me apaixonei pelo direito do trabalho, não pelo direito penal, que todo mundo apaixona pelo direito penal. Não me apaixonei pelo direito penal, apaixonei pelo direito do trabalho e quis seguir carreira na área trabalhista. E a terceira, né, que eu descobri o amor da minha vida aqui na Univale, na minha esposa, também é egressa do curso de Direito da Univale. A gente namorou enquanto estava fazendo o curso. Como é que é o nome dela? Adriana. Adriana, um alô especial para você. Nessa conversa sobre direito do trabalho, o amor impera. Exato. Um beijo, acabou um abraço. Que eu fico devendo a Univale até a esposa, né? Que eu conheci aqui e acabou que a gente casou depois de formado. E aí formei, eu formei em 99, comecei desde então, fiz uma pós-graduação lato sensu, comecei a trazer meu currículo. Quando foi em 2002, eu tive a oportunidade de ser contratado para lecionar na Univale. O professor Ronald Amaral era o coordenador do curso. E me contratou e eu tive a oportunidade de ser o primeiro egresso do curso de Direito a voltar como professor. E estou aqui desde então, de 2002, hoje já são de 2023, completando aí, 2024, né? Isso. Completando aí 22 anos, né? Lecionando o curso de Direito da Univale. Rapaz, a história é boa, hein? Boa. Que isso, boa. A história que une aí os amores, né? O profissional e o pessoal. Exatamente. São coisas que não se separam. Exatamente. Só para terminar essa apresentação, o Índio do Brasil, na verdade, todo mundo me pergunta o porquê do Índio do Brasil, né? Porque, não sei se você sabe, todo mundo me pergunta, quando fica sabendo meu nome, se eu sou parente de um ex-vereador aqui de Valadares, que tem o sobrenome Índio do Brasil. Olha só, eu não conhecia. E eu também não conhecia. Quando eu estudava, eu era estudante, uma instituição bancária fez aqui para os estudantes, à época, um cheque especial, né, para os estudantes. Eu entrei e acabei fazendo um cheque especial. Como estudante, já tinha meu talãozinho de cheque e andava dando uns cheques aí enquanto estudante, né? E aí, uma vez, eu tinha comprado um terno, né, para fazer estágio. A gente tinha um terninho de estágio e tal. E certa vez fui lavar o terno
E a lavanderinha Índio do Brasil aqui de Valadares. Olha só. E aí, quando eu fui pegar o terno, eu paguei com o famigerado checão da conta universitária, né? Muito bom, muito e aí, bom. quando eu paguei com o cheque, a menina leu meu nome, Yanacan Índio Brasil. Ela trabalha na lavanderinha Índio do Brasil. Ela ficou olhando pra mim, tipo assim, você não é o dono desse lugar, você vai pagar, né? Eu falei assim, olha, não sou dono, não sou parente, Olha eu vou só. pagar. E eu chamava Wilson Índio do Brasil, que eu fiquei sabendo. Mas eu não tenho parentesco com ele, a minha família... Meu pai, ele foi diretor de escola, essas coisas todas, mas na verdade meu pai foi padre durante 28 anos. E a família dele é de Dionísio, a família da minha mãe de São Domingos do Prata, de um distrito de São Domingos do Prata, Santana do Alfié. E depois meu pai, depois de 28 anos como padre, ele se casou com a minha mãe. E o padre, ele tem uma formação intelectual muito grande, mas ele não tem uma profissão, vamos dizer assim, né? E acabou que, por ele ter essa formação intelectual muito grande, meu pai chegou a celebrar a missa em latim, ele pegou a igreja católica da rígida, né? Formou no Seminário de Mariana. E aí, meu pai foi para a área da educação. Meu pai foi diretor de escola, foi secretário de educação em Coronel Fabriciano, foi secretário de educação em Timóteo, né? Legal. A minha mãe foi diretora de escola, a minha irmã mais velha trabalhou foi pedagoga, hoje ela fez concurso público, está lá em Brasília, está no Supremo, mas também foi pedagoga durante muito tempo e eu vim para aula. E o meu pai se chamava Índio do Brasil quando ele nasceu. Ele nasceu e foi batizado como Índio do Brasil, porque meu avô queria dar o nome para os filhos, nome indígena. Meu pai foi o primogênito, meu avô não estava muito treinado ainda, e acabou dando o nome do meu pai de Índio do Brasil. E quando ele ordenou para padre, a igreja rebatizou meu pai, cresceu José no nome. Aí meu pai ficou José Índio do Brasil. E eu, quando eu nasci, eu já nasci em Coronel Fabriciano, meu pai já estava lá, meu pai foi para Coronel Fabriciano já ligado à educação também, ele foi com o padre José Maria Deman, que foi fundador das PUCs aqui em Minas Gerais, e o padre Deman foi fundar uma PUC no Vale do Aço, que é a Universidade do Trabalho, que hoje é a Unileste. E chamou meu pai, ô Zé, vão comigo lá pro Vale do Aço, então a gente vai, tô com dinheiro aqui, nós vamos fundar uma universidade lá, tal. Ele levou meu pai morou com ele lá, que hoje, não sei se você conhece a Unileste. Sim, conheço. Pois é, aquela casinha que hoje é o centro, meu pai morou ali com o padre Deman, né? E aí, quando eu nasci lá em Fabriciano, eu ia chamar, na verdade, o nome dos avós paternos, eu ia chamar Pedro Otávio. E meu pai falou assim, ô padre, você vai ser o padrinho do meu menino. Meu padre, beleza. Aí na hora de registrar, o padre Eman foi com meu pai. E aí o padre Eman escutou o nome, meu pai tinha falado Pedro Otávio, o padre, não, eu vou ser padrinho, não vou deixar você fazer isso não. Sua família, todo nome é indígena, para que Pedro Otávio? Não tem jeito não. É Yanacan. Yanacan significa filho do sol, o padre Eman gostava de educação e de índio. Né? Então eu gostava de saber esses nomes todos, falou que era Tupi-Guarani. Pronto. E aí ficou Yanacan Índio do Brasil. Na história verdade, era boa. o sobrenome do meu. Era o nome do meu pai que virou sobrenome. Pronto. E ficou acrescido meu como sobrenome. O sujeito fundou um sobrenome no nosso país. Isso já era o currículo bastante para ele estar aqui. Ô, Yanacan, eu ficaria conversando só sobre o seu nome aqui, mas eu preciso falar para esse pessoal que está aqui ouvindo a gente. Meu querido, me diz aí, do que se trata essa CLT gourmet, premium? É a mesma coisa? Como é que é esse negócio aí? Brevemente, o que a gente pode falar sobre isso? Bernardo, na verdade, isso é uma invenção. Na verdade, juridicamente não existe isso. Exato. Né? O direito do trabalho, na verdade, ele qualifica duas figuras jurídicas muito importantes nessa relação trabalhista, que é a figura jurídica do empregado e do empregador. Ok? O nosso direito do trabalho, ele atribui essa qualidade ou esses direitos, chamados direitos trabalhistas, a quem é enquadrado juridicamente como empregado, né? Quem não é empregado, ou o termo muito usado hoje, quem é PJ, quem é uma pessoa jurídica, quem é um autônomo, por exemplo, ele, em tese, ele não tem todos aqueles direitos ou essas garantias trabalhistas que nós estamos acostumados. Então, a legislação trabalhista, ela só faz essa definição. Olha, se você é empregado, você vai ter direito a esses cuidados, né, esses contornos jurídicos aqui dos direitos trabalhistas chamados, né? E ela não discrimina, ela não fala que determinado tipo de empregado terá mais direitos ou menos direitos, até porque nós temos um limitador que é a Constituição Federal. As nossas garantias como empregados, né, elas estão definidas na sua grande maioria e a nossa grande garantia
é que nossos direitos estão ali na Carta Constitucional, estão descritos no artigo 7º. Então, na verdade, essa expressão CLT prêmio ou CLT gourmet, como alguns já estão falando, ela foi a criação de um TikToker, na verdade, foi uma criação de mídia social, uma TikToker, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul, que ela estava explicando que no contrato de trabalho dela, além de todas as garantias que nós, todos os empregados, temos, ela tinha algumas maiores, ela tinha algo a mais, era um plus que o empregador dela poderia dar para ela, não tinha condição de dar, né, de ofertar, e ofertou, e ela falou, usou pela primeira vez essa expressão, então é uma expressão de TikTok, na verdade, de mídia social. Ótimo saber. E que saiu espalhando para o Brasil todo, mas na verdade, isso não, na nossa legislação, não existe, na verdade, uma diferenciação. Não existe esse conceito. Não existe esse conceito. Esse conceito é inexistente. Deixa eu te falar um negócio. Porque quando eu ouvi, né, e inclusive quero dizer aqui que quem me falou sobre esse tema pela primeira vez foi o professor Yanacan, né? E aí eu fui olhar, inclusive eu li um texto ontem naquela revista Valor, e tem lá uma jurista falando sobre isso, por isso que eu falei, opa, achei que precisa conversar sobre esse assunto. Porque veja aí, nós temos um país hoje, né, que não em vão, o tempo inteiro que a gente fala de direito do trabalho, pensa em precarização. Sim. O tempo inteiro a gente está relacionando essa coisa. De repente, ou seja, o que é a precarização? Quer dizer, é tratar o empregado de maneira abaixo desse rol de direitos que você acabou de trazer, né? Precarizando, portanto, a relação trabalhista. Você tem, por um lado, várias pessoas nessa vida precarizada, e por outro, aparecendo essa ideia de CLT prêmio, CLT gourmet. A pergunta que eu te faria, essa modalidade, ela colabora, ela é boa, ela é má para o atual contexto de direito do trabalho no nosso país? Bernardo, eu peço até vezes quem pensa diferente, mas eu não gosto, eu acho que precariza. Eu vou te explicar o porquê que eu acho que precariza. Nós temos, como eu falei com vocês, um limitador que é um limitador constitucional. O direito do trabalho, se a gente for pegar a visão que o ser humano mediano, aquele, por exemplo, que não tem oportunidade de fazer um curso superior, não tem oportunidade de estudar um curso de direito, por exemplo, para conhecer mais a fundo, né, a teoria do direito do trabalho, os direitos trabalhistas, um processo, enfim, de estudar tecnicamente o direito, a visão ainda que se tem da área trabalhista é uma visão que eu acho equivocada. A gente não enxerga, por exemplo, o direito do trabalho, a área trabalhista, como uma visão de direito. A justiça do trabalho ainda não é vista como uma justiça para a maioria de nós todos aqui, da maioria da sociedade. Se você pergunta, por exemplo, uma pessoa leiga que não fez direito, por exemplo, que não está estudando direito, você pergunta assim, olha, o que você acha da justiça do trabalho? Geralmente a resposta é padrão. Ela fala assim, a justiça do trabalho é uma justiça que ajuda o trabalhador, uma justiça do trabalhador, que mesmo que talvez você não tenha direito, eu possa entrar lá na justiça do trabalho, que alguma coisa eles vão me dar. Eu não saio de lá de mão abanando. Essa é a visão mediana, e na verdade, a justiça do trabalho é uma justiça. A gente não pode ter essa visão de que ela vai favorecer, mesmo que a gente tenha uma relação trabalhista, uma relação diferenciada. A gente não pode enxergar a relação trabalhista com a relação civil, por exemplo. Exato. Por quê? Porque a relação trabalhista é uma relação especial, ela envolve de um lado empregado e de um lado empregador, a gente não tem como fugir disso, né? Perfeito. E o empregador, até pela organização legal nossa, falei com você no começo que a nossa CLT, ela define a figura jurídica de empregado e de empregador. Na figura jurídica de empregador, no artigo 2º da CLT, a nossa legislação atribui a maior qualidade para o empregador é que o empregador ele assume o risco integral da atividade. O que é assumir o risco integral da atividade? O empregador é aquele que organiza toda a atividade empresarial e tem que assumir esse risco dentro da atividade. Ou seja, quem vai pagar salário de empregado é sempre o empregador. Claro. Se o empregador é sempre quem vai pagar salário, o empregado sempre vai estar economicamente dependente de quem? Do empregador. Então, o empregado sempre... A hipossuficiência financeira econômica, ela é inerente à nossa figura de empregado, ok? Mas aí o que acontece? Aí você começa a espalhar que dentro do Brasil, a gente tem uma categoria de empregado que é um super empregado. O que eu vejo? Combinando isso com as nossas polícias sociais, que eu também acho que são importantes e necessárias para um país muito desigual, mas que eu acho que a gente tem que ter limite, a gente vai acabar caindo numa situação seguinte de
vagas, oportunidades de empregos dentro do que a legislação trabalhista prevê que o empregado tem direito, e que os empregados vão falar assim, não, eu não tenho, por exemplo, no meu não tem, por exemplo, um vale alimentação ele só me paga o meu salário mínimo, não tem um vale alimentação de R$600, de 700, de 800, de R$1.000, né? Sendo que a legislação não obriga isso o empregador a ter. Claro. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma massa de gente que vai depender apenas especificamente de quê? Do programa social, né? Daqueles produtos sociais. E a gente tem, nessa realidade, essa realidade que eu estou te falando, a gente vivencia aqui em Valadares. Sem querer fazer propaganda para ninguém, mas se você for num supermercado conhecido aqui, tá cheio de vaga ocioso. Você pega lá os caixas, 32 caixas, e você pega lá 15 vazios. E aí você pergunta por que isso? Tá cheio de gente para contratar, tá cheio de vaga. Chega a colocar um negócio de papelão, fala assim, essa vaga é sua. Por que não se contrata? Porque fala assim, aqui só paga o salário mínimo. Aqui só assina minha carteira e paga o salário. Mas a legislação trabalhista não prevê muito mais do que isso mesmo. Ela coloca suas obrigações, as obrigações que todo empregador tem que ter. Agora, o que não pode é o quê? A precarização está no sentido de quê? O que eu vejo a precarização? São aqueles empregadores que não atendem o quê? Aquilo que é exigido na legislação que o empregador tem que cumprir. Claro. Isso eu acho que é precarizar. Agora, você colocar algo que talvez você não tenha condição de arcar, não são todos os empregadores que podem dar o que, por exemplo, uma CLT Prêmio dá, o que estão chamando de CLT Prêmio, né? Essa menina mesmo que difundiu esse negócio, ela trabalha numa empresa que a empresa dá para ela vale alimentação de quase R$2.500, Nossa. dá 2 viagens internacionais por ano para ela, né? Não é todo empregador. Não é a realidade. Não é a realidade. E aí a gente fica embutindo talvez uma mentalidade que não é a mentalidade, não é a realidade brasileira, né? Então eu acho, sinceramente, eu acho isso maléfico. Eu acho que a gente tem que difundir que, na verdade, ou seja, a gente como empregado, nós estamos cercados de garantias, inclusive garantias constitucionais. Eu acho que isso tem que ser difundido. O direito do trabalho é um direito social. Exatamente. Então, como direito social, a gente já tem um resguardo muito grande da nossa Constituição. Nós temos um parâmetro constitucional que ele nos defende, por exemplo, de muita, por exemplo, se mudar um Congresso Nacional agora e quiser mexer na CLT todo, as nossas garantias principais como empregados não vão ser mexidas porque a Constituição está lá. Né? Pode mudar a CLT toda, mas as nossas garantias principais, 13º, carteira de trabalho assinado, férias, recolhimento fundiário, está tudo garantido na Constituição Federal. A pergunta que eu quero fazer para linkar é assim, nós estamos numa fase premium do direito do trabalho? Bernardo, é uma excelente pergunta. Olha, o direito do trabalho é uma área muito especial, né, da sociedade, do próprio direito, da estrutura judiciária, né? E eu sempre falo, e eu tenho essa convicção, cada dia que eu atuo exclusivamente na área da área trabalhista, eu vivo do direito do trabalho, é a área que eu gosto, sabe aquela área que poderia conversar com você aqui a semana toda que não me cansaria, né? É uma área que eu gosto, é uma área que eu gosto de estudar, né? É uma área que eu gosto de ler, que eu gosto de me inteirar. Eu vivo dela, né? Além de trabalhar no meu escritório com a área trabalhista exclusivamente, eu não atuo em outra área. Eu leciono, né, há 20 e tantos anos também na área trabalhista exclusiva dela. Na área trabalhista, a gente convive diariamente, a gente não tem como sair disso também, com a equação que ela não é uma equação fácil, que a gente aqui no Brasil, a gente não conseguiu chegar num consenso pleno. Que é o seguinte, a gente tem essa relação especial, que é a relação que envolve empregado e empregador, que ela é uma relação desequilibrada natural, né, de DNA, né? E o direito do trabalho, a origem do direito do trabalho, ela está muito ligada a essa concepção de desigualdade e baseado no princípio da proteção, que veio como uma forma de nivelar a situação de empregado e empregador nessa relação desnivelada natural. Isso. Qual que é o grande desafio que eu vejo no direito do trabalho? A proteção que é necessária, porque a gente está numa relação desequilibrada de origem, ela é uma medida de igualdade. A gente não pode enxergar essa proteção como um superpoder também. Claro. Porque senão a gente começa a colocar que o direito do trabalho, a justiça do trabalho é o direito de uma parte, não é. Não, pô. Entendeu? O nosso grande desafio é chegar
enxergar esse equilíbrio, tanto na legislação quanto na interpretação, na aplicação prática do direito do trabalho, enxergar esse equilíbrio. Exato. E a gente não tem isso. Eu vou te falar que hoje o que a gente mais vivencia, o que eu acho que é o pior dilema, e inclui a sua pergunta, na verdade, é a falta de segurança jurídica na área trabalhista. Nós vivenciamos um momento de insegurança jurídica muito grande. Você não tem como fazer uma orientação certeira na área trabalhista. Por quê? Por causa de interpretações da legislação, falta de... Nós já chegamos ao ponto, por exemplo, de uma legislação que está em vigor da Lei da Reforma Trabalhista, a 13.467, que é lei, e a gente vive num Estado democrático de direito, e é lei, ela sendo boa ou má, ela é lei, ela só pode ser, né, modificada, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal ou por uma outra lei, e já chegou ao ponto de a gente já ter no judiciário, por exemplo, no judiciário trabalhista, o juiz falando assim, não, eu não vou aplicar essa lei porque eu não concordo com ela. E isso gera insegurança. O Supremo Tribunal Federal, ele, eu acho que o momento que a gente está vivenciando de julgamento que a gente está passando, assim, tem muita gente que acha, por exemplo, que o Supremo está interferindo, esgotando, por exemplo, esvaziando a competência da Justiça do Trabalho. Modesta à parte, eu peço vênia quem entende dessa forma, eu acho assim que, por exemplo, a terceirização. A terceirização era uma modalidade que a gente já vivia há anos aqui no Brasil. A gente não tinha nenhuma legislação sobre terceirização, a gente vivenciava nessa insegurança de terceirização. Todo mundo praticava, a gente era tratado por uma súmula do TST, né? A súmula do TST ela falava sobre terceirização, era uma súmula, né? Que súmula não é lei. E aí, bem ou mal, o legislador legislou. Tem muita crítica como que foi a legislação? Tenho. Mas bem ou mal, a gente já tem uma legislação para ter um contorno, né? E aí é uma interpretação do Supremo. Tem gente que entende que é equivocado. Eu entendo que, na verdade, não tinha muito sentido fazer uma limitação como era na súmula, né? Eu acho que a interpretação do Supremo foi até... Eu acho que o Supremo até acertou na interpretação, para te falar bem da verdade. Mas, assim, o grande desafio, eu não vejo como, por exemplo, esse esvaziamento da competência trabalhista, isso veio muito à tona sobre essa tratativa que você falou, sobre agora também a questão do Uber, né, a uberização, que, né, se é de competência do Justiça do Trabalho ou não, né, são temas assim, são temas desafiadores, né, e que a decisão que o Supremo tomar, ela não vai ser uma decisão que vai contentar todo mundo, vai ter gente que vai defender um lado. Como toda decisão. Como toda decisão, e eu acho, por enquanto, que o Supremo não, pelo menos no meu entendimento, que o Supremo ainda não agiu no sentido de trazer um esvaziamento ou uma condição pior para a Justiça do Trabalho, até porque, como eu falei com vocês, a nossa competência, as nossas principais garantias são garantias constitucionais, então acho que a gente tem essa proteção na área trabalhista que é difícil de passar por ela. Eu faço votos que mantenhamos, né, porque eu acho que a proteção ao trabalho, ela cuida de uma dimensão da vida do ser humano que é fundamental, né? O trabalho descuidado gera uma vida desequilibrada. Yanacan, é como você falou, eu também ficava aqui proseando com você para sempre, porque em que pese não atuar no direito é a minha área de predileção. Que ótimo. Né? Desde sempre foi. E agora ainda mais afetivamente. Né? Mas aí é outra história. Me conta um negócio aqui. A gente começa o programa com o caboclo falando quem que ele é. E a gente acaba o programa pedindo para o caboclo contar um caos. Você é um camarada bom de caos. Então você pode contar um caos da docência, um caos da advocacia, ou seja lá do que você quiser. Essa hora é a hora do caos. Sim. Beleza. Eu vou te contar esse caso, sim, mas é só para completar essa última pergunta sua. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho nenhum pensamento de precarizar direito de trabalho. Claro. Eu acho que o direito de trabalho, como a gente lida, né, a principal obrigação de contrato de trabalho é o salário. O salário tem natureza alimentar. Então a gente trata
com algo que é necessário para a sobrevivência, fundamental, necessário para a sobrevivência. Então é lógico que ele tem que gozar de proteção. O que eu falo é que a gente tem que achar esse equilíbrio. A gente também não pode dar superproteção, porque se a gente der superproteção, a gente mata quem é a pessoa que vai dar salário. Sim. Né? Então a gente tem que trabalhar com esse equilíbrio. Né? E esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio da área trabalhista. Achar esse equilíbrio a gente não achou. Posso falar com toda certeza. Era essa a questão. A gente não achou. Tá? A gente não achou, com certeza. Mas nós vamos caminhando, tudo é aprendizado, né? Claro. Tudo é aprendizado, a gente vai caminhando, o direito vai evoluindo, e nós também, né, profissionais, enfim. Mas, cara, eu tenho várias situações, eu sou meio para-raio dessas coisas, assim, sabe? Então conta pelo menos um para nós. Eu vou te contar um que envolve a área trabalhista, né? Não é um caso assim, jurídico, mas envolve essa área, essa característica minha, que não é uma característica muito comum. Como eu falei com você, eu já estou lecionando há muito tempo, é uma pergunta que eu sempre faço nas turmas que eu entro. Geralmente eu entro mais no final do curso, eu entro ali no 8º período, né? O processo de trabalho aqui na Univale é a partir do 8º. E eu faço uma pergunta assim, gente, alguém quando entrou aqui pensou em atuar na área trabalhista? Alguém tem? Se tiver alguém, levanta a mão. Geralmente aquele silêncio mortal, né? Você escuta até uma agulha caindo. É igual se eu perguntar se tem alguém querendo estudar teoria. Pois é. Eu sei então, geralmente, né, quando tem um ou dois que levantam a mão, eu já falo assim, tô no paraíso, né? Tem dois aqui que já gostam da matéria. Mas, enfim, eu, diferentemente, me apaixonei por essa área trabalhista, tal, atuei durante muito tempo, tal. E a minha família, de Coronel Fabriciano, a gente tem um amigo de família que era advogado, passou no concurso, se tornou magistrado. E depois de muito tempo, já como magistrado, com a carreira consolidada, ele assumiu uma vara civil aqui em Valadares. Tinha muitos anos que eu não encontrava com ele, tal, aquele negócio todo, tal. Um belo dia eu estou ali na Minas Gerais, atravessando a Minas Gerais, encontrei com ele. Oi, Yanacan, quanto tempo que eu não te vejo? Doutor, tal. Eu tô aqui em Valadares, tá? Já tô uns 6 meses que eu tô aqui, tal. O que você tá arrumando a vida? Eu sei que você fez direito. Você fiz, sou formado, sou advogado. Você é advogado? É. Ué, mas eu tô aqui, eu nunca vi petição sua aqui na minha vara. O que tá acontecendo? Eu falei assim, não, é porque, na verdade, eu não atuo na área civil. Aí ele assustou e falou assim, o quê? Rapaz, mas você atua em quê? Eu falei assim, eu só atuo 100% exclusivamente na área trabalhista. Rapaz, mas o que aconteceu? Você é um menino tão inteligente. Que isso, você, rapaz? Se perdeu no caminho. Desperdício, né? Mas eu falo com os alunos, gente, olha, não é isso, tá? Vocês fiquem tranquilos, que é uma área excelente, é uma área muito boa, uma área gostosa de lidar, é um direito muito gostoso, é um direito necessário, é um ramo, né? Uma justiça muito boa, muito eficaz. A gente tem uma grande característica da justiça laboral, que é a rapidez. A gente tem que aplaudir. Exato. A justiça do trabalho brasileira é exemplo, ela é rápida. O jurisdicionado não passa aperto, não tem assim, pelo menos quando demora, a gente não passa aperto. É uma justiça que a gente tem que aplaudir. Então, eu sempre falo com os alunos, é o patinho feio, mas que a gente... Quem continuar, para quem abraçar, vai ser muito feliz. Desde que não encontre com o seu amigo. Com o meu amigo, verdade. Oi, Yanacan, muito obrigado pela sua presença aqui, assim, bom demais a prosa, assim, acho que nós extrapolamos a pauta da CLT Prêmio e a ideia é essa mesmo, o programa se dá isso, porque a gente está fazendo esse programa aqui para os nossos futuros alunos e alunas, então... Já vai conhecendo a potência do curso. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço sempre. E vai voltar. Vai ser um prazer. A prosa é boa, vai ser uma honra. Vai ser uma honra. Sempre será. Pessoal, esse foi mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa azul linda e límpida Univale. Estivemos aqui com o professor Yanacan falando de CLT Prêmio, mas o assunto que ficou é o seguinte: ou a gente encontra o equilíbrio, que é o caminho do meio, que Aristóteles já ensinava lá atrás, ou vai ser difícil a gente ter uma sociedade igualitária, justa, equilibrada e harmoniosa, como está na nossa Constituição.
que vocês venham até aqui para estudar essa Constituição conosco. Aquele abraço. Convido vocês a assistirem os outros programas que estão no YouTube da Univale e até o próximo Questão de Direito. Obrigado, pessoal. Valeu!